que o Ivan apontou é primordial de fato. E mudou muita coisa na minha vida profissional também, cara. Por incrível que pareça. Até isso que eu ia perguntar pra vocês, assim, quando foi o start que mudou, né? Assim, que vocês viram que esse estilo de vida fitness podia fazer diferença também no mundo dos negócios pra vocês. Assim, cara, qualquer acontecimento que passa ali de novo na vida da pessoa, ela puxa aquilo como o foco e desanda. A maioria é assim, cara. Uma preparação fator externo, você tem que ter muito cuidado com fatores externos, né? Que você pode acabar muito na ferida. Você também é árbitro? Sim. Tem alguma pergunta? Guilherme, você tem algumas fotos ali de... Acho que na sua- É que até o Jean, você sabe que ele já treinou. Eu já treinei, né? Eu já Ele treinei. tinha já um era. personal. O IA, né? Já. Ian, conhece? Só que Ele era bastante... Ele, agora, Não, agora ele é mais agora conhecido. no Brasil é Bem conhecido conhecido, bastante. né? Antes era Vocês vão só ver aí como que é. nos Estados Fala aí. Unidos ali. Cara, acho que a atenção é tudo. Atenção, diferença. atendimento faz a diferença, cara. por exemplo, você vai no restaurante, ele pode ter a melhor comida, mas se o garçom te tratar bem, não for acolhedor, você volta nesse restaurante? Não. Praticamente difícil, não, né? Então, o mundo do negócio funciona dessa forma, né? Eu acho que o atendimento tem que ser um carro-chefe em qualquer empresa. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal? Pessoal, inscreva-se, curtam e compartilhem. É muito importante pra nós, tá? E antes do Guilherme apresentar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, pessoal, quero agradecer à Academia do Barista. Eles são uma cafeteria, microtorrefação de cafés especiais, venda de cafés em grãos ou moído, locação de máquinas, consultoria e eles também dão treinamentos e cursos. Hoje eles têm 2 unidades. Uma aqui na rua Martim Afonso, número 68, no centro de Santos, e uma lá na Aparecida, na rua Ricardo Pinto, número 110. Vai lá tomar um cafezinho, tá bom, pessoal? Além da Academia do Barista, quero agradecer ao nosso apoiador More, que é a Colob. Se vocês precisarem de certificado digital, o eCPF, o eCNPJ, também se vocês precisarem de suporte de informática, e-mails para sua empresa, pode contar com a gente, tá bom, pessoal? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos novamente com o Ivan Santos, que já esteve conosco no nosso episódio 28, cujo eu recomendo que vocês também assistam. E pra quem não assistiu, o Ivan é proprietário da academia Root Fitness, é atleta de fisiculturismo, é tricampeão brasileiro na categoria de Body Shape pela FBBF e também é o atual dirigente da federação. E ele também é apresentador e árbitro dos eventos. E junto com ele também temos Rudy Carneiro, que é diretor estratégico de desenvolvimento fitness, especialista em negócio fitness e head de inteligência comercial fitness. Então, bom, hoje a gente tem especialistas no ramo, né? Tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, então bora pro papo. Sejam bem-vindos, viu? Agradeço novamente o convite aí, Rudolf, Jean e ao meu Obrigado, amigo obrigado, Rudy. pessoal. Essa amizade aqui entre nós, a gente estava comentando aqui nos bastidores, é coisa de 20 anos para lá, né? Sim. E sempre bom estar aqui com vocês. Tá certo. Isso aí, vambora, vamos fofocar um pouquinho, né? Isso aí, Né? essa ideia mesmo. Tô muito feliz aí com a presença de vocês dois, né? O Ivan já é de casa, o Rudy, muito O Ivan bem-vindo. já fez o quê? Uns 8, 9? Nosso episódio aí bacana, né? Tá lá na rede social, né? Sim, Se o pessoal quiser compartilhar é curtir, sempre bom, conhecer né? um pouquinho mais sobre o esporte, a gente falou bastante coisa a respeito, Sim, né? E vamos, E tá- vamos falar hoje Dar novamente, uma né? complementada Sobre aí. o fisiculturismo. Também preparação, né? Que o Rudy também está se preparando. Tô indo pra minha segunda, né? Isso. E também vamos entrar hoje no mundo dos negócios fitness, né? Poder falar um pouquinho com vocês Tá a respeito bastante em disso. alta, né? Então é um tema aí que, para quem é empresário do ramo fitness aí, prestar bastante atenção no que o Rudy tem para falar aqui hoje, e vale muito a pena o conhecimento para desenvolvimento de cada empresa, né? Então, vamos que vamos. Ivan, Tá certo. você já está há bastante tempo já nesse mundo, né? No esporte, na verdade, comecei em 2005, né? Por uma aventura assim mesmo, eu tive uma lesão de joelho, eu precisava tratar aquilo ali.
Então eu fui para academia através de um amigo meu que vocês conhecem também, que é o Maurício, né, de forma resumida essa Maurício. história. E aí comecei a fazer o treinamento lá, treinamento físico para tratar aquela lesão no joelho e fui gostando daquela Se situação. apaixonou por esse mundo. Aí comecei a treinar, aí eu tive um treinador que chama Arnaldo, né, Arnaldo Guimarães, foi meu primeiro treinador, né, e o Arnaldo começou a me treinar assim para valer, ele viu que eu gostei do negócio e aí a gente atingiu em pouco tempo um físico assim bacana, né? E aí depois eu fui começar a estudar sobre o tema, me interessei bastante e vi que era uma coisa que é apaixonante, né? E eu, por ser uma pessoa disciplinada desde criança, né? Aquilo ali encaixou com o que eu pensava para minha vida. Então, para você ser um atleta de fisiculturismo, demanda você ter uma disciplina fora do comum, tanto para você tem horário para tudo, né? Para treinar, para comer, para dormir. Então aquilo ficou interessante para mim. Me ajudou bastante na carreira profissional, né? Um profissional que não tem disciplina também não alcança nada. Então, por conta disso, eu acho que o que eu vi ali naquele esporte se encaixava com os meus valores, né? Então, essa questão do horário, da disciplina, até também o pessoal que é militar também tem essa mentalidade. E um campeão tem que ter essa mentalidade, né? O campeão tem que ter constância, tem que ter disciplina. E isso é pra vida, né? Não é só pra quem é atleta. Sim, Isso é pra quem quer chegar em algum lugar, demanda ter essa mentalidade campeã. verdade. E o Rude já começou há bastante tempo já, Rude? Cara, tem uns 2 anos aí, né, que a gente tá na batalha, que eu entrei Né? pra esse Até que mundo é aí. bem recente, né? Bem esse recente, do- bem recente. E assim, o que o Ivan pontuou é primordial de fato. E mudou muita coisa na minha vida profissional também, cara. Por É, incrível que pareça. até isso que eu ia perguntar pra vocês, assim, quando foi o start que mudou, né? Assim, que vocês viram que esse estilo de vida fitness podia fazer diferença também no mundo dos negócios pra vocês. Cara, acho que foi uma loucura, assim, que aconteceu. Foi meio que uma reviravolta, né? Na parte profissional quanto na pessoal. Mas essa paixão de, tipo assim, olhar e falar assim, caramba, vou competir. Foi de uns 2 anos pra cá. E a gente tava começando a mergulhar no mundo fitness, né? No segmento, né? Da importação pra trazer, pra atingir clientes que são empresários, donos de academia, CT, cross, né? E aí vai. Mas quando a coisa começou a engajar de tal maneira que eu falei, pô, preciso expor isso aqui. O Ivan mesmo foi um dos meus primeiros cases de sucesso, né? Lá atrás, uns 2 anos, 3 anos mais ou 2 menos. anos. E a gente fez a primeira, começou a sentir, falou, pô, vou levar isso aqui pros amigos primeiro. Aí levei pra um amigo do bairro, deu certo, chegou o primeiro contando e tal. Aí o negócio foi desenvolvendo, eu falei, meu, tá tomando uma proporção bacana. Vou começar a colocar energia aqui. E o negócio foi indo, cara. Vocês importam equipamentos direto da China, é isso? Hoje a Forf, ela atua como importadora, mas assim, a assessoria de importação é o foco da Forf. Então a gente entende o projeto do cliente e quando o cliente entra pro ecossistema, né, da assessoria, ele tem acesso às melhores fábricas da China, né? Já homologadas, certificadas, que a intenção é vender um produto de alta qualidade, né? Que as grandes marcas e redes estão usando nas academias. Para o cara não ter erro, né? Não deixar margem de erro. Legal. Isso aí. Então é tanto o pequeno quanto o grande, a academia Exatamente. pode. É isso aí. A Pode falar com intenção, vocês. é a gente atingir também a galera que, pô, condomínio. Às vezes o cara quer 6, 7 máquinas, dá pra trazer também. A gente faz a Hoje em dia, importação. acho que todo condomínio monta, né, a sua academia ali, Monta. né? E a galera pede, às vezes, 150 dias pra chegar, né? 5, 6, 7, 10 máquinas. Então é o tempo que você faz a importação. Pelo Hoje leva em mercado média de nacional 120 também, dias. né? Eles dão esse prazo Também. Você para precisa entregar um equipamento. precisa passar pelo tempo de produção, né? Então você fica preso ali. Então, pô, gastar mais pelo mesmo tempo, vamos gastar menos importando, né? A diferença é muito grande entre uma máquina nacional e uma importada da Vamos falar aí de China? pelo menos uns 45, 50%, cara. Nossa, Questão muito, de né? Nossa, valor muita de questão de custo custo, realmente bem, é né? absurdo, Muita coisa. Rodolfo. Se você analisar mesmo, se você colocar o olho num projeto que o Rude apresenta aí, é absurdo. Mas e imagino. qualidade? Em questão de qualidade. A qualidade, idem. O Rude tá aqui, que é propriedade no assunto. Eu fiz uma importação também, né? Inclusive, a gente era do ramo do comércio exterior, né? Eu conheci vocês, inclusive, por conta Por isso disso. amo, né? Eu atuei bastante também no comércio exterior. Então, a questão da qualidade,
Hoje em dia, a China é um mercado que daqui a um tempo já vai superar os Estados Unidos como economia forte no mundo. Então, hoje eles não são mais aquele negócio que você compra e quebra, né? Hoje eles estão trabalhando com produtos de alta qualidade e tudo mais. Então, comparado ao que tem de melhor no mercado, a China está à frente, entendeu? Acho que eles conseguiram, né, fazer essa junção, né, de preço e qualidade, né? Exatamente. Até um Então, tempo atrás olhavam a China como só produto de plástico, né? Só coisa que quebra rápido. Mas, cara, em todos os países existem esse tipo de material também, né? Se você tá disposto a pagar quanto, né? Você tem que fazer uma boa pesquisa de fábrica, obviamente. Ver um cara que já é homologado, que tem as certificações ali, principalmente o ISO 9001 de qualidade, né? Todas essas certidões que a fábrica tem é o que vai apresentar a qualidade final, né? Além de, claro, você puder buscar ali um histórico da fábrica, para quem ela já vende, qual é o país que ela manda. Então, né, além de toda a estrutura da fábrica. Isso que é o que a gente faz, de fato, ir buscar lá na fonte uma caneca que seja de qualidade, né? Um conjunto de garrafa, de copo para o cara montar um negócio dele e não ter dor de cabeça com o produto, né? Que é o Boa. que depois acaba. A operação acontece direitinho, mas aí às vezes o produto não é de qualidade. E aí vão colocar a mão na China, né? Mas não é bem assim. que aqui, inclusive no segmento, né, tem um pós-venda, né? Então, com a Forf ali tem aquele acompanhamento pós-venda, não só o projeto, depois do projeto tem aquele acompanhamento. Se precisar de uma peça sobressalente, eles têm um contato direto com o pessoal da fábrica, entra em contato, dependendo do tipo da máquina, vem essa peça sobressalente. Então, tem já técnicos aqui especializados que dão esse suporte para a empresa ou para a pessoa que fez a importação, né, para o empresário que trouxe esses equipamentos. Então, é tudo amarrado, né? Tudo tem uma sequência, né? Não simplesmente comprou, entregou, acabou. Não, tem todo esse acompanhamento e esse é um diferencial no mercado, né? Porque às vezes você compra o produto, o cara te vendeu, fechou o negócio, acabou, você não vê mais, você não tem uma assistência Não tem um técnica, não tem nada, pós-venda, né? não tem um pós-venda que te dê um suporte ali quando você precisa. E isso é um diferencial na Forf lá, né? De fato, é o que a gente sempre pesa assim para os clientes, né? De maior valor da empresa, que é a atenção. Você dá uma atenção de ponta a ponta, não é só vender, né? É bacana vender, fechar negócio, claro, mas pô, um relacionamento é você manter aquilo ali por anos. Pô, tua empresa vai fazer. Se o cara só trouxer um container por ano, tudo bem, mas por 15, 30 anos eu vou atender ele trazendo esse um container dele todo ano. Sim. Eu vou levar o cara pra vida. Então, cara, você criando isso com todos os clientes que você trouxer, eu acho que independente do segmento, né, Ivan? Até na Sim. academia, você atendendo bem, A você tendo pessoa uma nunca equipe vai. bem Você fideliza, né? A falando um pessoa. pouco do teu segmento, né? Que você É. é o cara que vai traçar, mas também não me deixa mentir. E, cara, acho que a atenção é tudo. Atenção, diferença. atendimento faz a É. diferença, Um cara. exemplo, você vai no restaurante, ele pode ter a melhor comida, mas se o garçom te tratar bem, não for acolhedor, você volta nesse restaurante? Não. Não. Praticamente difícil, não, né? Então, no mundo do negócio, funciona dessa forma, né? Eu acho que o atendimento tem que ser um carro-chefe em qualquer empresa. Empresas que são prestadores de serviço, né? O atendimento tem que ser Tem que prezar, né? diferenciado. A gente também se preocupa muito com isso, né? A venda, da forma e também o pós-venda que faz a diferença, né? Sim, sim. Exatamente. Então, um carinha que quer abrir uma academia do zero, ele consegue com vocês, assim? Consegue. Aí o trabalho começa da seguinte forma: vou entender o cara primeiro. Meu, já tem o fornecedor, beleza, a gente faz toda a operação, a gente viabiliza a questão tributária para o cara economizar o máximo que ele puder. Não tem o fornecedor, aí que entra todo o nosso trabalho 100%, de fato. Que é indicar uma fábrica para ele, ó, essa aqui atende tais redes, essa aqui tá atendendo, e aí a gente vai dar o direcionamento e montar uma lista para ele, né? Então a gente senta, faz uma primeira reunião, apresenta o projeto. Ele entrou para a assessoria da empresa, para o ecossistema, eu faço todo um acompanhamento, né? Hoje eu sou o cara que eu vou direcionar o empresário até a cor que ele escolher da máquina, do aço, né? Do estofado, passar todas as especificações para a fábrica, pegar de ponta a ponta. E ali ele vai receber um projeto onde mostra para ele ali em valores em reais, né? Quanto que chega uma esteira, uma bike, por exemplo. Até com os impostos o cara já vai ter essa noção? Tem tudo bonitinho. A gente já tem um sistema, né, integralizado, que você coloca ali os valores, né, a pesquisa, tudo que ele te passou ali dos itens que ele precisa,
A gente já monta todo um projeto completão mesmo. Então, oscilação do que pode mudar, variação de frete internacional, câmbio, né, que é importante passar para o cliente. A gente sempre orienta tudo para o cliente e vamos trabalhando assim com clareza, né? Todo mundo sabendo. O que vai... E não tem erro, cara. Acho que esse é o caminho, né? Trabalhar com clareza com o cliente, entregar o que foi proposto em mesa. E o melhor é o pós-atendimento, né? De fato. Rudy, você que tem experiência, assim, em contratos internacionais, tudo, né? Como você enxerga o mercado fitness aqui no Brasil, Cara, perante ao exterior? tá. E o que nos diferencia também disso daí? Claro, assim, o que mais pega hoje é que, cara, o Brasil ele já tá quase indo pra top 1 global, né? Tá em top 2 global de academias abertas. E você tem só 5%. Só pede pros Estados Unidos. É. E aí você Caramba. pega assim, só tem 5%, né, da população que tá frequentando. Ou seja, e olha que eu não tô nem pontuando aqui aquela galera que cadastra o cartão de crédito e não vai treinar, né? Você sabe que eu já fui um desses. Esse que a gente gosta. Né? São Eu os já- patrocinadores da Patrocina, academia. né, cara? Então, assim, tem muitas indústrias, assim, bem bacana que tá abrindo linhas bem legais, assim, de qualidade aqui no Brasil e já estão exportando para outros países, né? Alemanha, Itália. A galera tá forte no Brasil também em produção. Isso é bem bacana, que movimenta bem também parte de exportação. Agora, a importação, cara, ela parece que tá começando a aquecer agora no fitness, porque a galera tá se abrindo para importação. Você pega um orçamento ali de determinado fornecedor, que é um distribuidor e um importador, você pega ali um orçamento de 1 milhão, 1,2, você pega um orçamento ali de importação direta a 700, 600, então assim, o baque é grande, cara. A diferença Claro que não- tem um giro de capital um pouco mais apertado, o cliente tem que pagar em determinadas etapas, né? E com o distribuidor você vai parcelar infinitas vezes, né? Vai pagar juros também. Mas eu acredito que sempre tem um caminho para poder atender o cliente, né? Apesar que se você pegar precisar de algo maior, tem até o Lucas que veio aqui no episódio, ele faz empréstimo internacional, com juros bem O juro sai baixinhos. baixo. Que legal, cara. É, um caminho depois dá pra vocês excelente. conversarem com... Dá pra com conversar eles. Nós com temos eles, alguns depois. Que a parceiros empresa já que... consegue pegar por juros baixos lá Muito e bom. fazer... É um É. canal excelente. Depois a gente pega o contato que, assim, vale a pena, né? O network é importante. Sim. De repente, algum cliente tenha uma situação que demanda usar esse trunfo, por que não, né? Um carinha, assim, vai, que tá vendo agora no nosso podcast, assim, e sonha em ter uma academia. Quanto mais ou menos, assim, só no chute, claro, precisaria fazer ter pra aqui Quantos metros começar... quadrados, Ivan? Uns 500? Vai, pra tamanho, começar? Tamanho, assim, equipamentos. 200 metros quadrados, acho que é um bom espaço. Já né? dá pra começar. E aí, com um capital de 150 a 300k, acho que dá pra montar uma academia Já começa, boa. já. Legal. Boa mesmo, assim, com bastante equipamento. Com uma né, linha de pra- maquinário bem maquinário bacana. bom, né? Equipamento bom, com qualidade, durabilidade. E o material humano é o principal, né? Ele vai ter que se preocupar em ter uma boa recepcionista, que entenda os valores da empresa, que faça aquela venda do que a gente vende saúde, na verdade, né? Os professores alinhado com o que cada aluno, né? Cada aluno demanda ali. Não é só a questão da empresa. Montar a empresa você consegue montar, mas para mantê-la você tem que ter a questão que a gente falou do atendimento, né? Então você não pode só montar, entregar uma academia de ouro, com aparelhos de ouro e não ter um bom atendimento. Então, alinhando tudo isso aí, coisa Cultura, de- né, Ivan? é, Cultura, né? cultura É uma cultura, cara. de Acho que atendimento que isso aí não energia da pode. galera. Você pega, às vezes, pessoa idosa que chega ali, pessoa que estava em depressão, precisa de um atendimento. Aí tem as máquinas são bonitas, as máquinas são boas. Ela vai conseguir executar o exercício lá na máquina, mas se não tiver um instrutor que entenda isso, entenda o aluno, entenda a demanda do aluno, acaba que não cria aquela sinergia, né? E hoje em dia, muita gente não frequenta academia porque às vezes vai um dia, a pessoa não é tão bem recebida, a pessoa já tá cheia de problema. Aí vai para lá e o cara não dá uma atenção, e aí acaba criando aquela barreira, né, entre a pessoa e a academia. Então, o que a gente vende lá é saúde, é alegria, é entretenimento. Então, Bem-estar, né? bem-estar, tem que ter isso. A academia pode ter aparelho de ouro,
Se não tiver isso, não É. tem nada. E E não vai durar. eu já frequentei no algumas mercado. academias que, cara, você chega assim, você é muito bem recepcionado e as máquinas não são tudo isso. Você vê que são máquinas que já estão rodando ali há uns 5, 7 anos, entende? Então você imagina o potencial que o cara tem, porque ele criou uma cultura já, assim, bem top pro lugar. A galera já, fulano, Joãozinho, Maria, meu, você acolhe o teu cliente primeiro, né? Quando o cara vai treinar na máquina, ele nem vê que a máquina tá com uma tintinha faltando ali, tá com... Não Ele liga nem pra isso. nem né? vê, cara. Não. Agora, sem conseguir encaixar tudo, Ivan, aí é Essa sinergia é o importantíssima, que né? tá faltando, né? Em muitos lugares, você chega, você é só mais um, a pessoa nem te olha. E às vezes a gente só precisa de um olhar, de um sorriso, né? Faz diferença. Um abraço faz toda a diferença. E até pra quem tá começando, né? Às vezes não sabe. Tem um equipamento. Tudo bem que acho que os equipamentos hoje, eles facilitam muito, Sim. né? Mas tem coisas que às vezes você não Você sabe como que não é. teve contato nenhum com nenhum tipo de equipamento, não sabe como é que funciona, não sabe a mecânica do aparelho e tal. Então, o instrutor, o professor, ele é treinado para isso, né? Ele estudou a vida toda para isso, se formou em educação física. Eu tenho um professor PH que ele sempre comentava conosco, né? A nossa profissão é a profissão mais nobre. Você cuida das pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa que se acidentou, ela vai lá para o fisioterapeuta, vai iniciar lá o tratamento, mas depois ele vai se tratar. O resto, o pós-cirúrgico é musculação, é o que vai recuperar, né? Aquela pessoa que se acidentou, recuperar o idoso que teve um AVC. Então a musculação, ela é parte de tudo, né? Por exemplo, no futebol, o cara tá lá bem condicionado, tem um chute forte, ele vai ter que fazer musculação. Tudo é na musculação, entendeu? Então, serve como base para qualquer outro esporte, né? Sim. Você nadar bem, tem que ir lá fazer um treino Pra de tudo, estilo né? de força, tudo. Faz a diferença. Toda né? a modalidade Um bom corredor, um bom tem que estar lá tem que- fazendo. Então, a musculação é base para tudo que é esporte, né? O Guilherme tinha uma pergunta aí, Guilherme? Então, eu queria saber mais pela visão de mercado de vocês. Por que vocês acham que é tão difícil encontrar uma academia aqui no centro de Santos? Porque pra mim parece uma boa ideia. Excelente Conversando pergunta. sobre isso ontem, né, Ivan? Exatamente. A gente almoçou junto ontem, né? A gente tá sempre próximo aí, graças a Deus. É importantíssimo ter a amizade desse. É uma Esse benção na minha cara- vida, cara. E a gente tava comentando sobre isso, né? A academia aqui no Santos, no centro de Santos, a gente tinha ali a do seu Elias, né? Do saudoso seu Elias Neves, que é o Clube Show. Santista de Alterofilismo, ali na Praça dos Andradas. Tem aqui na Visconde, que era do Guilherme. Também fechou, eu acho, que né? agora fechou, mas provavelmente volte aí. E, Guilherme, em breve vai ter surpresa aí. Perfeito, perfeito. Os empresários vão estar nos ouvindo aqui e eles vão Sim, montar uma academia até aqui porque no centro. até porque o centro, embora ficou um tempo vazio, tá começando a A aquecer Tá novamente. aquecer retomando né? bem, novamente. tá E vai, retomando bem. e vai. Olha, eu mais sou, empresas vai né, aqui. o comércio exterior ainda tá no meu sangue aqui e eu fiquei muito triste, né, com esse, às vezes eu passo aqui no centro e vejo que as empresas, a maioria migraram para outros bairros da cidade, né, e o centro tem uma história, né, eu acho que empresa do comércio exterior fora do centro, ela perde a identidade. Essa é a minha Parece, opinião. né? É meio Parece. esquisito, Essa é a né? minha opinião. Eu tenho que estar aqui, tem que estar do ladinho do porto. acho que faz Entendeu? Eu diferença. É bom. acredito que os empresários vão por outras questões para receber um cliente no corporate. Eu já trabalhei lá numa empresa no corporate. É diferente. O prédio é bonito por fora, mas ele não tem estrutura para empresas de comércio exterior. E tem alguns prédios na costa que tem empresas de comércio exterior, mas a identidade do comércio exterior tem a ver muito mais com o centro. Então, empresários que estiverem nos ouvindo aí, voltem para o centro. O prefeito e os empresários Boa. aqui vão baixar o isso. aluguel e vão voltar para o centro e vamos fazer o centro bombar novamente. Exato. Mas igual É aqui, esse prédio que a gente tá hoje, Praça da República, não deixa nada a desejar perante os outros ali, viu? Não, Nada. as salas são enormes, né? São Tinha grandes até me aqui. esquecido, acho que os últimos... Deve ter o quê? Uns 15 anos que eu não entro nesse prédio aqui. Quando eu era office boy ainda. E sempre teve uma estrutura bacana esse prédio Sim. aqui. bem- Sim. Esse prédio aqui, o prédio da tribuna ali, o prédio novo da tribuna. Inclusive, você trabalhou numa empresa lá, eu também. Sim, sim. Uma baita estrutura, prédio. tem heliponto, tem salão nobre, tem tudo. Então, empresários, voltem pro centro.
Isso aí. Tocar o Agora, coração, agora, né? Ivan, olha só, o Rude tá se preparando, acho que pra Segunda competição. segunda competição, né? Você que é referência já no esporte, conta assim, como foi a experiência da sua primeira competição? Cara, foi muito engraçado, né? Tem várias histórias aí pra gente parar aqui. Tem muita história engraçada, né? Minha primeira competição. E o meu treinador, professor Neto lá, eu falei um dia, a gente estava tendo uma conversa, a gente foi numa academia lá do Serjão, lá em São Vicente, na antiga Flex Gym, né? Hoje o Sérgio está lá para Paranaguá, trabalhando lá, tudo mais. O Serjão também foi um cara que me ajudou bastante. Eu falei pro Neto, Neto, eu tenho esse sonho aqui de competir. Aí ele olhou para mim e falou, tu quer mesmo? Falei, quero. Aí, então tá bom. Aí passou uns dias, ele me ligou, ó, vamos começar. Então tu vai fazer isso aqui. Aí mandou a dieta, né, as coisas que eu tinha que fazer, tal, fazer cardio, aí comecei. E aí tem um prazo, né? A gente escolheu um determinado campeonato, a gente tem uma data para poder chegar bem naquele campeonato. Então, escolhemos a data e começamos a preparação. Só que assim, é uma preparação física e mental, né? É mais mental do que física. Eu acho que, no meu caso, para mim foi, né? Então, a gente tem que abdicar de várias coisas, assim, abdicar de momentos em família, né? Que hoje eu já vejo de uma outra forma. Mas como para mim era tudo novidade, eu falei, eu vou fazer pela questão da disciplina. Eu falei para ele, vou fazer exatamente o que você está falando, sem errar uma vírgula. Então era para comer 100 gramas de arroz, 100 gramas. Se desse 101, tinha que tirar aquilo ali. Então Tem que estar com a arrisca. maquininha o tempo todo, então. Balancinha ali, de a precisão. Eu dava risada disso um tempo atrás. Depois que eu peguei a Agora primeira, eu tá. falei, Horário, entendi. poxa, eu trabalhava no comércio exterior na época, então, além do estresse da falta de carboidrato e tal, eu ainda tinha o estresse do trabalho e eu conseguia aliar tudo aquilo. Não sei como, mas acho que é pelo poder da disciplina e da constância, eu conseguia fazer tudo aquilo. Às vezes eu comia a minha marmitinha dentro do banheiro para não sair aquele cheiro no meio do escritório. Por exemplo, está no escritório, um monte de gente, tem a copinha, mas você abre uma marmitinha com brócolis, aquele cheiro vai propagar de uma forma que Ovo, ninguém vai batata gostar. doce ali, broquinho. dá ovo. E assim, as pessoas não entendem, né? Eles são pessoas normais, eles comem bolo de chocolate, eu também como. Mas assim, eu tava me É preparando. o momento então, né, que requer o... a disciplina e você tem que fazer a risca o que o seu treinador tá Na preparação não pode nem um pedacinho de pizza, assim? Cara, tem um momento certo para isso. Ah, é porque tem os nomes, né, que falam, né, que é o... Isso, por exemplo, a gente tá na finalização. Aí você precisa fazer um carb up, né? Então, no final da preparação, dependendo de como tá o seu físico, e para aliviar a mente, aí o treinador libera lá uns 2 pedacinhos de pizza para você encher mais rápido, um hambúrguer, né? Hoje são várias estratégias que os melhores treinadores usam hoje em dia. Então, falando da questão da preparação, tem um momento certo. Isso se chama carb up? Ah, então eu faço carb up quase todo dia. Então... come pizza todo dia. Eu só tô no carb up. Tá comendo pizza todo dia, então diminui o ritmo. Tá sempre feliz. Tem que estar sempre feliz, né? Então, voltando ali à questão da preparação. Então, eu fazia isso, eu comia marmitinha gelada dentro do banheiro para não incomodar o pessoal do escritório e tal. E aí, alguns criticavam, alguns admiravam. Hoje, alguns, inclusive, treinam na minha academia, né? Então, a gente acaba se tornando um exemplo, né? Uma motivação para as pessoas, né? Porque se alimentar bem é uma questão de saúde, né? Então, hoje, para mim, vai muito além da estética, né? Então, eu me preparei porque o fisiculturismo é o culto ao corpo, né? Então, você prepara o seu físico para se apresentar. Aquele físico não é saudável, é só para aquele momento ali. E durante o seu dia a dia, se você é competidor de alta performance, está sempre buscando competir, sempre está em algum campeonato, você vive o esporte. Então, você vai ter sempre o seu momento de dieta, momentos de lazer. Você precisa desses momentos de lazer. Mas o cara que é o bodybuilder raiz, ele não vai querer comer um pedacinho de bolo, ele não vai querer comer nada além da dieta. Hoje, a mentalidade mudou um pouco, né? Que é o bodybuilder old school, bodybuilder da caverna, né? Hoje a gente tem um pessoal que prega umas outras situações, até porque
Hoje tem muito mais estudos a respeito sobre dieta, sobre treinamento. Então dá para aliar aí. Você não precisa deixar de comer um pedacinho de bolo no aniversário do seu filho. Você Tudo pode muda, comer né? aquele pedacinho, mas assim, por questão de mentalidade, eu prefiro não comer. Eu passei vários aniversários da minha afilhada e eu não comia também, tá? Então, eu passava brigadeiro na frente. Nossa. Aí eu falava pra minha comadre, já É fez meu ovo? mentalidade mesmo. Já isso fez aí. meu ovo? Então cozeu meu ovo? Então me dá meu ovo lá. E assim, é coisa de mentalidade. Se você quer aquilo, você tem que fazer aquilo. Pode ser que você não ganhe, mas você fez o seu melhor. É. Mas só o fato de você chegar lá, você já é um campeão. Exato. Porque muitos desistem no caminho, né? O cara faz uma dieta até certo ponto, chega ali, ele, não quero mais isso, aí vai lá, come bolo, come pizza, estraga toda a preparação. Você veio ali 3 meses se preparando. E outra, no físico, reflete. Se você comer esse pedaço de bolo, talvez sim, talvez não. Mas assim, para quem é do esporte mesmo, que já compete em alta performance, se você comer uma azeitona fora da sua dieta, aquilo ali para ele vai fazer uma diferença. É isso que eu ia até perguntar, vai, um cara que tá preparando 2 meses, de repente, 2 dias ele resolve... Aí ele acaba com Aí ele tudo. Acaba acaba com o com físico, tudo. acaba com o físico, bota E o tudo, físico bota muda tudo a mesmo? perder. Eu fui porque entender você isso quando o Rodrigo, uma vez eu tava no cinema com as minhas filhas, levei elas pra assistir um cineminha e tal. Aí eu chamei o Rodrigo, tava na minha semana que eu ia subir. Aí eu falei, Rodrigo, eu posso comer pipoca? Depois eu fiquei me perguntando, cara, eu nunca imaginei que eu ia chegar ao ponto de perguntar se eu poderia comer a pipoca. Ele, mano, nem sem sal, nem doce, nem nada. Mano. Ué, Não come a eu achava que pipoca. pipoca... O Rodrigo. Pipoca não pode? Rodrigo. É, o Rodrigo manja Rodrigo pra é, caramba. né? Mas pipoca eu não sabia não, que tinha ele, tanto problema, Uhum. não. tem questão do sódio, né? Ah, Tem algumas verdade. eventualidades que você tem que dosar no momento certo. Então e aquilo assim, poderia me puxar processo pra trás. fisiológico, né, do organismo. Você está ali fazendo uma refeições padrão, limpa, aí você coloca qualquer tipo de alimento que está fora da dieta, pode te dar uma diarreia, pode te trazer alguma reação. É reação química mesmo do organismo, né? Então, por exemplo, você tá ali comendo arroz, frango e legumes há 3, 4 meses. Uma fruta que tem que ter fibra, uma aveia. Aí você vai num dia lá e come um bife à parmegiana. Dá. Acabou. A gente tá falando como. vamos falar agora ao contrário. Vamos supor uma pessoa que não tá se preparando, mas vamos Recreativo. supor, não, que vai um cara que vai daqui 2 semanas vai se casar, a mulher também. O contrário, assim, quanto tempo a pessoa consegue ter já tá melhorzinho lá pra aquela data? Perder alguns deixa eu- quilinhos. Exato, mínimo, se cuidando. Não, pra estudada. chegar bem mesmo, 3 meses, cara. 60 dias. 90 dias aí pra... 60 Pra pessoa 90 já dias chegar lá pra naquela você data. conseguir mudar a sua composição corporal. Mas porque com muita disciplina, né, Ivan? Muita Porque disciplina. Eu acho que então por isso que muita gente desiste, né? Porque hoje a gente é imediatista. Aí, Então vê no primeiro opta mês. pelos medicamentos aí que estão na Não, moda. e também vê no primeiro mês, pô, não tem nada ainda, não consegui. mas Ou quer ver um quantos outro anos? ponto? Você tá num cargo hoje na empresa. Um exemplo, tá? Deve acontecer muito. Aí você tá bonitinho na academia. 1 mês, 2 meses, já começou. Ó, tá legal, tá. Te migraram ali, fizeram um upgrade ali de cargo. Cara, qualquer reflexo que aconteça hoje na vida da pessoa, ela já puxa aquilo como não, vou focar mais aqui. E aí é onde desanda. Larga, É só um dos exemplos, né, Ivan? Mas assim, cara, qualquer acontecimento que passa ali de novo na vida da pessoa, ela puxa aquilo como o foco e desanda. A maioria é assim, cara. Uma preparação, fator externo, você tem que ter muito cuidado com fatores externos, né? Que você pode colocar também tudo a perder. Uma questão familiar, tal. Uma questão... Tem que ser uma coisa muito grave, assim, para poder você desistir ali no meio do caminho. Eu não desistiria. Eu, assim, a minha mentalidade não me permite desistir de nada. Nada. Legal. Pode... O fato mais terrível que possa acontecer, eu não vou desistir. Né? Isso em qualquer situação. Não falando somente do esporte, né? Eu acho que desistir não é a palavra. Não é deve uma ter- opção. não é né? Pra opção. tudo tem um jeito, né, cara? Dá pra resolver você de alguma precisa forma. Né? buscar algum meio de resolver aquela situação, mas desistir jamais, né? Então, você vai se casar no fim do ano. Aí, daqui pro fim do ano, a gente tem 6 meses. Se você quer mesmo chegar bem no seu casamento, botar um terno bonito, você vai conseguir, mas você tem que fazer. Então, a gente orienta ali uma dieta, vai começar a treinar, começar a fazer os cardios, né? Para acelerar seu metabolismo. Aí você vai
um momento certo vai ter a refeição livre. Poxa, depois de uns 2 meses que tiver bem limpo físico, vamos lá, o que você gosta de comer? Um hambúrguer? Então vai lá, faz as suas refeições, a gente vai trabalhar com 4 a 5 refeições. Faz 2 e come lá o seu hambúrguer à noite. E aí aquilo ali vai até acelerar mais o seu metabolismo. Então, é estratégico essa questão da pizza que você comentou aí, do Carb Up é estratégico, mas para ficar bem mesmo, 60 a 90 dias com muita dedicação. Então, a dedicação é mais importante, né? Faz a diferença, Tem o né? pessoal da consultoria, né? Eu sempre, quando o pessoal vem fazer anamnese comigo, eu sempre comento isso. Eu falo para eles, sinceridade, assim, o dinheiro para mim vai me ajudar. Só que assim, eu não tô só pensando no dinheiro, tô pensando no propósito. Eu quero ver você evoluir, quero você emagrecer, quero ver você bem, saudável. Só que assim, você demorou tantos anos para atingir aquele físico e hoje que você tá fora de forma, comendo errado, descansando mal, dormindo mal. Então, você não vai conseguir resolver aquilo em um mês. Então, a gente tem um tempo, né? A gente dá esse prazo aí de 60 a 90 dias. Só que eu falo o seguinte, ó, eu não quero seu dinheiro. Se você não for fazer, a gente nem começa. Eu quero ver você bem, eu quero ver a gente atingindo as metas. Quando a gente for fazer a bioimpedância, você está hoje com 34% de gordura. No outro mês eu quero ver você com 28%, baixando, gordura visceral, medidas, né? Aí o cara tá com a linha de cintura, aquela barriga protuberante, quero ver aquilo menor, né? Você coloca uma camisa bonita, igual a dela. Ó, o Rudy escolheu Dá uma uma bonita hoje. encaixadinha, né? A camisa fica bonita, fica É bom. alinhada, né? Até isso Então- aí a gente acaba se vendendo, vende-se mais por conta disso, né? Você tá Exatamente. bem A apresentado. aparência faz Cara, diferença. pra você, Ó, uma coisa Isso, bem, bem inusitada que aconteceu comigo, assim, o meu melhor mês de faturamento foi o meu mês da competição, você acredita? E foi o mês que eu pensei, comentava com a minha esposa, meu, como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Comendo desse jeito, levando comida toda hora e atendendo cliente, demanda, e viajando. E aí, quando eu cheguei no final do mês, que eu olhei pra tela, o meu melhor mês, cara, do ano todo. E outra, Uma coisa né? Ele tem que impressionante, ser cara. o exemplo, né? O cara vende equipamento fitness, ele Tem tem que que estar estar. fitness. Você vê, Pra uma falar, os Nós equipamentos vendas vão funcionam, né? ó, funciona. As vendas vão cair. Né? Então, no meu caso também, eu sou um dos gestores da academia lá. Eu entendo que eu tenho que me apresentar é o discurso descolado da prática, acho que não cola, né? Eu tenho que mostrar para os meus alunos o estilo de vida que eu levo, para que eles possam, de certa forma, se inspirar em mim, né? Sendo exemplo, né? Sendo um exemplo, né? Poxa, o cara aqui é o gestor da academia, mas está fora de forma. Então é meio controverso isso. A gente procura, quando eu não estou competindo, eu faço essa situação aí. Eu tenho minha alimentação regrada ali durante a semana e aos domingos eu faço minha refeição livre. Aí eu posso ir lá comer uma pizza, posso ir lá tomar um café na padaria, um café normal, um pão, com queijo, Dá com uma presunto. aliviadinha, né? Tira um Mas, pouquinho, mas cara. isso fora da preparação, Fora né? da no dia? preparação. Porque preparação Porque em é preparação 100%. é faca na caveira. O Rudy, até ia te perguntar, é a sua segunda Na competição, né? segunda. O que tem alguma coisa que você tá fazendo diferente da primeira? Pera aí, antes de responder. Ah, verdade. Olha só, pessoal. A gente... Academia do Barista aí, pessoal, olha só, tá dando pra eles ali, ó. Uau! O café especial deles ali, ó. É o blend especial deles aí, ó. Obrigado, hein? Ó, Tá pra Eles câmera têm, ver, ó. pessoal. eles têm café torrados. Se quiser tirar do plástico pra vocês moído verem aí, e ó. em grão. abrir sim, Café presente a gente especial. tem que abrir na hora. Esse daí é moído, tá? Não sabia que vocês tinham máquina, não? Esse é um café Legal, especial moído. Dá aí pra pra pensar vocês. em pegar lá pro escritório também, ó. Fechar Legal, logo pacotinho no- bacana. Fechar um negócio aí pra eles Aí, ó. fornecerem Top demais. café lá. A Academia do Barista também, a Cheiroso, hein? Academia Roots É, também. ó. academia. Fazer uma parceria. Bacana, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Vamos lá pessoalmente, o Rude aí, Nereu, o pessoal, pra tomar um café lá, né? Isso aí. Vamos levar a Embaixo do galera. escritório. Vamos levar o pessoal lá. Obrigado, meus amigos. Aproveitando, posso pegar uma água? Tá? Pô, não, pô, pô, tá fica à aí, ó, vontade. tá aí, ó. Du- Faz as durante honras aí, cara. Maior aquele que serve, né? Já dizia o Igor, meu amigo. Ó, ficou agora um cheirinho de café agora também, Ó. lá. Você vê, só de É. balançar, café é uma coisa incrível, né? cara? E é legal que eles fazem a torrefação, eles mesmos fazem a torrefação Aí é do bom. café. É muito bom. E o Emanuel, ele... Café é interessante, Ele né? manja Como é interessante muito, o né? café, né? Eu tenho uma proximidade, assim, com o café também, que eu trabalhei 2 anos na associação comercial, né?
Então eu tava no meio ali entre emitir certificado de origem, né, para exportação de café, e aí subia na classificação, ficava ali com o Pedrão, um grande amigo meu, que hoje é classificador de café, uma das referências aqui em Santos. E, cara, sempre tava ali no meio. Ele sempre com aquela entusiasmo em explicar café, e aí como é interessante café, cara. Muito Inclusive, tem um interessante. amigo nosso aí do fisiculturismo, Paulo Henrique Azevedo, que ele também trabalha com café, um excelente atleta, categoria 90 quilos, já ganhou várias vezes o Mr. Santos. Oh, legal. Ai. Hein? A competição que você vai agora é aonde? Agora Qual é? vai ser em São Paulo, SPFF. SPFF. Vai ser. É o próprio governo, o estado que tá organizando, né? Inclusive foi gratuito ali a parte de inscrição e tudo mais, uma organização que eles estão fazendo, né? Pra movimentar mesmo ali a região. Estão pedindo também 1 quilo de alimento e tal, bem bacana. E vamos nessa. Eu tô partindo pra finalização agora. Dia 19 do mês que vem, né? Então tá já começando a tá apertar chegando, então. comida. O cardio também já deu uma esticada. Uma hora Aquela de cardio fase aí. que E demanda é musculação, aí quando você acha que acabou, não acabou, né? Aí você E o vai pro cardio cardio. ainda caminhar ali mais uns 40, uma horinha. aquela fase que demanda um pouco mais de esforço, né, Rony? Essa é a Tanto físico como mental. causa mais né? impacto mental. O carboidrato já tá bem baixinho, aí você tem que tirar força para treinar, você tem que atender demanda familiar, profissional, É. né? Então, Até o acho presente assim, momento, acho que foi o baque maior que eu tive, assim, de tentar. Eu não gosto de usar a palavra equilibrar, mas tá ali em todas as áreas ao mesmo tempo, É. dosando, né? Vamos colocar assim, né? Tem que equilibrar vários pratos assim, Exatamente. né? Cara, e não tem como você tá no 100% pico em alto, tudo, no né? profissional entregando pra caramba e a família também tá no pico. Às vezes você vai abrir mão um pouquinho, mas é tudo Sim. tem um propósito lá na frente, né? Sim. Essa parte do equilíbrio é muito importante, né? Porque assim, isso é uma escolha nossa, né? Então, o seu colega de trabalho não tem a ver com o que você faz no esporte, sua esposa não tem a ver com o que você faz no esporte. É importante ter apoio, né? Demanda bastante apoio. Você tem alguém para te ajudar a preparar sua comida. Isso aí é ótimo, né? Mas o esforço todo tem que vir de você, né? A vontade tem que E vir de pra você. competir também, você tem que ter um apoio familiar também, né? Ah, Ah, sim, tem, sem cara. dúvida. Porque Mas a a sua alimentação, família come normal. Assim, Normal. É que assim, alimentação. né? A minha esposa, quando eu levei pra ela a ideia, na época, ela, meu, tem certeza e tal. Eu falei, pô, tem. Ah, então vambora. Ela me apoia, né? Vambora. E aí na segunda, dia tal, tá lá, beleza, tranquilo, vambora. E aí, assim, o que ela proporciona de ajuda, assim, pro meu dia a dia, porque assim, cara, é corrido pra você parar Facilita, pra né, fazer Roger? comida, preparar marmita, ela já, eu já pego ali o que o Rodrigo me manda, né, que o coach manda, e já mando no nosso grupo que a gente tem ali de agenda. Então ela já até sabe, Tem que... já baixou o arroz, hein, amor, tá, ela já mesmo já me avisa, já dá um toque. Então, se tiver isso aí, cara, é incrível. Porque se não Legal. tiver, meu amigo, você se perde um pouco. Um cara que vai atender a agenda de profissional, compromisso da família, aí você tem que ter o tempo de qualidade pra você treinar, né? Parar. Aí tem a água que você tem que bater no dia. Então A 4 água é litros de água. essencial, né? 4 litros diário aí. Tem Não que é tomar fácil, 4 né? Tem litros. gente que não toma 4 um litros O de ideal água é por 4 dia. litros. o ideal é no mínimo 4 litros, né? 40 a 50 ml por peso corporal, né? Para você ter um funcionamento legal dos órgãos, né? Porque o corpo precisa de água. 75% do nosso corpo é água, né? Apesar que uns Músculo 2 precisa de litros o água. cara já consegue tomar na Já academia, uns 2 de boa, litros. Se ele tiver durante na o pegada treino. ali, ele bastante, né? vai embora. Talvez Cada até mais 30 um pouquinho. minutos aí tu já vai dando. Ou eu treino já dando, eu executo uma série e já vou lá dar um gole. É o Né? ideal. Pra Vai estar pegando a sempre tática, né? Tem hidratado. uma tática ali que você vai. E acordar cedo para beber água, a gente tem que começar a beber cedo. Porque se você demorar para beber água e beber muita água à E a noite, alimentação você também, né? passa a noite no banheiro, né? Você dá o luxo de acordar num sábado, num domingo, às 10, pra esticar bem, pra dar uma descansada, Hum. cara, você vai comer. Primeiro você vai comer. Depois você volta a dormir de novo. É, Porque senão ali você já tá perdendo caloria positiva, porque você tá. depende doido. da catabolizando, né? Que a gente chama. O que é melhor, assim, pra emagrecer? A musculação ou o cardio? Musculação, sem dúvida. Porque assim, o cardio você só queima aquela caloria na hora. E na musculação o que acontece? Você tá ali rompendo fibras musculares. E o corpo vai precisar se regenerar daquelas microlesões. Então ele vai gastar muito mais calorias do que isso no próprio exercício aeróbico. Você faz um bom treino de perna ali. Vai ficar com a perna toda dolorida. Aí pro tecido muscular regenerar, o organismo ele vai trabalhar mais para
recuperar aquilo ali. Com isso Então, queima você mais continua caloria. queimando calorias. Pô, legal. Uma musculação, para quem quer emagrecer, aliado com cardio, uma boa alimentação, a musculação ainda é o carro-chefe, né? Para quem quer emagrecer. Treinar pesado dentro dos limites de cada um, né? Um treino direcionado ali, um treino bem feito, o emagrecimento e a mentalidade, né? Se você quer emagrecer, você precisa fazer o que você tem que fazer para emagrecer. Então, não adianta você ter o melhor treino se você não faz a sua dieta. Entende? É, a Agora uma dieta pergunta- também Pergunta Claro. polêmica, o que é melhor, musculação ou crossfit? Cara, hoje eu tô... Essa pergunta é padrão, né? Essa pergunta é padrão. Eu vou responder tecnicamente assim. Vai de acordo com o que cada um gosta, né? São modalidades distintas, né? Lá na academia a gente tem uma divisão também de crossfit. Eu já me aventurei nas Ah, você aulas. tem. Ah, então É. por isso que ele quer o que Eu Agora tenho ele minha vai equilibrar, percepção. não, buscar o vai equilíbrio, vai né? falar. Mas assim, agora eu sou neutro, né? Por a gente ter um espaço de crossfit, eu acho assim, você tem que experimentar a modalidade. Você pode fazer, tem gente que não gosta de musculação, tem gente que não gosta de futebol, tem gente que não gosta de vôlei. Então você tem que ir para a modalidade que você se identifica. Então, eu me identifico bastante com a musculação. Eu já sabe, né? Futebol tá na nossa veia, né? É. Eu parei de jogar futebol, gente, não jogo mais. Outro dia meu É filho o me risco de se chamou machucar também. pra né? jogar. E assim, só tinha rapaz novo, de 20 anos, 20 e poucos anos de idade do meu filho. Ele tá com 23, meu mais velho. Aí joguei o primeiro, tudo de boa. No segundo, aí sobrou uma bola, você fui tentar correr pra pegar, minha coxa estirou. Então, depois deste dia, eu falei, não dá mais Aposentou. pra mim. Não dá mais pra mim. É uma musculação mesmo, Dá que não medo, tem dá medo de contato, né? machucar, é. Tem contato, então eu prefiro agora só a musculação. Vou lá, faço meu ferrinho, volto pra casa inteiro. Às vezes com uma dorzinha no ombro, né? Às vezes uma Mas cãibrazinha ali de leve, mas já Mas volta. dá pra Vambora. segurar, né? Agora uma fratura ali jogando futebol, não dá, complica. não dá. Ainda mais na idade, né, Jean? Agora É. que nós somos veteranos, né? Não dá mais, não. E fora que se machuca, dias que você vai ter que ficar sem Sem treinar. treinar. né? E ali Né? já... Por exemplo, se ele tá se preparando, aí de repente os amigos, Rui, vamos jogar um futebolzinho ali no final de semana. Machucou uma perna, não vai treinar Esquece. mais. Caiu por cima do ombro, É. machuca o ombro, já não vai conseguir mais competir, já era. Então esquece, futebol agora é só TV, videogame. E no videogame eu sou bônus, né? Eu só entro lá pra compor a mesa. Porque ganhar mesmo, esquece. Ivan, você também é árbitro? Sim. Tem É. alguma pergunta? Guilherme, você tem algumas fotos ali de... Ah, é? Acho que na não, sua- é que até o Jean, você sabe que ele já treinou. Eu já treinei, né? Eu já Ele treinei, tinha já um é. personal, o Iá, né? Já. Iá, conhece? Só vendo. Bem, É, às ele vezes- era bastante... Ele, Bem agora, conhe- não, agora ele é mais agora conhecido. no Brasil é conhecido, Bem conhecido. bastante. É. Antes era Vocês vão só ver aí no- como que é. nos Estados Fala aí. Unidos ali. É. Hoje. Opa! Pô, parece contigo, Jean. É ele, mano. Inteligência artificial. Pô, eu Ô, falei, não, mas é tá o cara, pô. Parecendo o Derek Cadê Lance, aquele lá hoje. que eu competia lá? Ah. E aí, ó. Cara, Como que eu Uau. tô aí, Ivan? Aí, ó. Ó, aquela ali Tá tá, vendo? até com o dress code que você tá aí agora. Vamos lá. Tênisinho branco, ó lá. É, Ah, aí, ó. é aí, ó. Tô falando. Poxa, né? lá, caramba. Sensacional, cara. E aí, ó lá. Como que tô aí, ó. Aí já tá a categoria Master, né? Aí, ó lá. Vibrado, né? É, ó, Ó, Aí, olha ó. lá. aí sim. Aí foi... Perfilzão. Foi na época que eu tava Essa aí, treinando Jean. bastante, tudo Pô. lá. Foi pro Olímpia. É, olha lá, aí, ó. Ó, tá com físico bonito, hein? É. Aí a Tava treinou fibrado. eu, tudo lá, tudo. E a treinou, Poxa. aí, ó. É, o Iá O faz, Iá, o Iá faz o trabalho também. agora. É bom, né? Esse treinador aí é bom, Ele é hein? bom, né? Mas nas suas redes sociais tem Alguma foto lá tudo? tem. Pra você, tipo, analisar, vai, mostrar pro físico. pessoal, Ah, mostrar pro sim. pessoal, ó, aqui tá bom Tem por uma causa tua- O disso. que se olha, coisa, não o que tem? se É. olha mais na questão da arbitragem? O que faz a diferença? Ó, por exemplo, ó, esse físico do meio aí, ó. Uma competição que eu fiz acho que em 2020, né? Então, dentro da categoria, o que a gente vai analisar? Densidade muscular, volume, simetria, que mais?
muscularidade. Vocês contam, assim, só curiosidade, mas os gominhos, esses Não, cortezinhos a gente aí, não contou, mas verificado? a gente analisa a definição muscular, né? A definição muscular é um quesito, né, de desempate ali, né? No caso, se tiver físicos muito parecidos, muito parelhos, a definição muscular é um dos quesitos, né, que a gente Definição, acaba você diz julgando. os Esses cortes, assim. cortes profundos, tal. E cada categoria demanda uma situação, né? Então, por exemplo, aí eu fui campeão esse ano aí, porque eu tava com o físico que a categoria pedia, né? Que é um físico não tão volumoso, mas com uma definição não tão agressiva, né? Você vê que Pô, tá mal definido, a né? parte da, mas não tá tão agressivo, tem mais, eu já consegui físico mais condicionado do que esse aí. Então, condicionamento era um ponto forte do meu físico. Então a gente consegue cortes profundos, né? Fazendo treinamento específico ali, escadaria, e a dieta bem restrita mesmo para atingir esse nível de condicionamento. Então, lá no palco, para a gente analisar, a gente vai analisar isso dependendo da categoria, né? Volume muscular, densidade, harmonia, simetria, né? Por exemplo, você tá fazendo um duplo bíceps lá, aí um bíceps você vê que tá... Hoje o pessoal usa muito aqueles óleos, Sintol, aí tu vê que tem uma diferença, né? Aí o bíceps tem um que tá... ter, tem que ser harmônico. Tem que ter Os harmônico, dois... simétrico, né? Tá Aí, bem, ó. cara. Só analisar o outro. O outro tá meio... O esquerdo é mais fraquinho. Então, esses critérios aí, dependendo da categoria, pra gente fazer o julgamento adequado, né? Dentro da subjetividade do esporte, a gente procura ser o mais justo possível, né? Quando eu atuo de árbitro central, a gente às vezes tem uma dificuldade, né? Tem categoria que o pessoal vem com físico muito equilibrado, então a gente tem que tirar, às vezes uma pose define o resultado, né? Aí, vamos supor, se o cara pede um peitoral melhor lado, aí ele tem que fazer a pose mostrando o melhor lado do peito. Tipo, eu tenho uma foto ali, tá na pose, se Eu puder até ia voltar falar, ali, ó. são os árbitros que vocês que ficam pedindo. Não, Porque tem eu vejo, assim, eu assisti já do Siban, do Sim. Dino, e eles ficam mostrando lá, fazendo as poses, as né? poses, geralmente, apresentador, tem um apresentador no evento. Já tem todo um padrão, já tem um uma padrão, sequência. São as poses compulsórias, né, que a gente chama. Então, o apresentador, ele vai pedindo as poses compulsórias, dependendo da categoria, né? E aí, tem as categorias femininas também. Aí, por exemplo, pedir o peitoral melhor lado. Aí eu tenho que mostrar o meu peitoral melhor lado. Tem pessoal que não sabe posar, eles escondem o peitoral assim, ó. Posa por aqui, botando a mão por aqui por cima. Aí, ó, o árbitro, ele julga o que ele tá vendo ali, certo? Aí, ó, eu e o Rudy estamos aqui posando. E aí ele faz essa pose aqui escondendo aqui. O peitoral dele às vezes é melhor que o meu. Só que ali eu tô acessando o que ele me mostra, certo? Então, aí eu consegui encaixar a minha pose. Mostrei as fibras musculares ali toda, definição, tal. E ele escondeu na pose dele e o físico tá super equilibrado. Essa seria a pose Faz a diferença na hora. para o critério de É o que desempate define ali. o pódio, né? Aí, por essa pose que ele não conseguiu mostrar a parte boa do físico dele, que o físico, o turismo, é isso, é a arte de tu mostrar teus pontos Então, além de fracos. você treinar tudo, você tem que treinar também Pose é pose, primordial. poses, tudo. É a arte de esconder Quando os você acha pontos que fracos. Você tá treinando, acabando, você treina pose já? Tem que treinar, treinar. cara. Meu, saiu do banheiro já... Tem que treinar Pose, Na fazendo- frente é do loucura, espelho, frente você do fica espelho. assim, Antes tudo. de exaustivamente. É doideira. E aí você tá vendo um cara de referência ali também, influencer, né? Fisiculturista de referência da tua categoria, aí você... Caramba, isso aqui é diferente, dá pra tentar isso aqui. Então é buscando referência e Posar é uma melhorando. arte. Então, a pose faz diferença nesses quesitos. Os físicos equilibrados, aí ele tá posando lado a lado comigo ali no confronto, aí ele fez a pose e escondeu aqui o peitoral. E eu consegui mostrar minhas fibras, tal. É um dos critérios que, quando o físico tá muito equilibrado, a gente escolhe uma pose ali Sim. para o critério de desempate. Vai no detalhe, Então, né? vai no detalhe. E aí depende do atleta, se ele conseguir mostrar também, se ele tem um físico excelente, ele não sabe posar, ele vai perder por isso. Isso também é uma coisa que a gente Faz acaba... diferença. Faz a diferença. Ele pode estar com físico excelente, mas ele não sabe posar ou posa totalmente errado, então são pontos que a gente acaba observando também. Além disso, Ivan, pra quem não conhece ainda, usa-se o óleo. Pra que usa-se o óleo? Então,
Na verdade, é uma tinta, né? É tinta? Uma tinta corporal. Inclusive, mandar um abraço pro nosso amigo Rodrigo lá da Muscletan, né? Que ele trabalha com essas tintas corporais, está crescendo bastante no cenário. É uma tinta corporal. O que acontece? Você treinou, chegou o momento da sua competição, hora do show. Você está com o físico excelente, tá ali mostrando sua definição muscular. Isso vai ser evidenciado com a tinta, né? Ali você tá com Então, tinta, né? isso, Tá. são várias marcas de tinta, cores e tudo mais, dependendo do tom Mostra de um outro pele. assim que às É vezes spray, tem... é spray que passa? Tem É um spray, tem rolinho. Deixa eu ver, ó, puxa essa foto aí da atleta Ângela aí também, ó. Tá vendo? Ela, além da tinta, passa um óleo para dar um brilho, evidenciar mais a pele, né? Foto Os lá. cortes e Ah, aqui tal. não Acho que é... é um vídeo, vídeo. né? é vídeo. Passa mais para baixo aí que eu creio que tenha mais fotos ali de. Olha lá, como árbitro ali atuando. Galera lá da academia, do CrossFit. Olha lá, eu e o Rodrigo ali. Ah, o Rodrigo. É, Tá o pessoal do time lá de árbitros. Ah, vocês têm que ficar. A Tem gente esse. tem. Na nossa federação a gente tem um dress code. Olha lá, Ah, essa essa última foto aí, ó. competição ali, né? É, essa foto dá pra ver legal o que a gente tá falando. Então, olha lá, a questão da tinta, né? Então, evidencia ali os cortes do músculo e tudo mais. E a gente acaba passando um brilho, um óleozinho para brilhar a pele. Senão, às vezes, a tinta também fica muito opaca. Então, o óleo ajuda um pouquinho. Você passa um pouquinho de óleo, dá umas tapotadas na pele assim, dá um brilho diferente. Você falou que tem marcas. Tem diferença em Tem, questão de qualidade, assim, tem, na hora de tem. apresentar? Tem um pessoal que usa uma tinta que parece troféu. Tem um pessoal que pinta, parece que tá laranja, parece um homem cenoura. Então, você tem que E isso pode saber. perder pontuação com isso, ou É, não? depende. Se o físico a gente conseguir acessar ali os critérios, não é a tinta não é um critério, mas dá uma diferença assim visual ali para aquele físico, faz bastante diferença mesmo. Então tem que saber escolher a tinta de acordo com o seu tom de pele, testar antes, né? Para chegar lá no dia você apresentar o seu melhor, né? Você tem pessoal que parece que foi cortar a cana e vem toda com a tinta toda manchada. Então fica esquisito, É né? um É conjunto, um né, Ivan? conjunto. Que tem que combinar pra poder. Exatamente. Então, escolher a tinta de acordo com o tom da sua pele, escolher uma marca boa, né? Tem um brilho O pós-palco, né? O brilho, pré-palco, né, na verdade. O fisiculturismo é um esporte caro? muito caro, né? Por exemplo, para virar atleta profissional, né? Hoje em dia é muito caro você manter dieta, hormônio, para chegar no nível que os caras estão, você tem que usar um GH, que é o hormônio do crescimento, para qualidade de pele. Então, tem cara que gasta aí para um campeonato ou para manter um físico mais de 20 mil reais por mês. E a gente tá falando assim também, entra a alimentação, o cara vai comer diferente, não é um mercado convencional que ele vai fazer, é um mercado diferente. Vem os médicos que te acompanham, né, um endócrino bacana ali pra poder, né, acompanhar o exame básico ali de sangue, enfim. Tem todo esse conjunto aí também, né, que é um Faz pacote. Então, não é um esporte barato. Mas para quem quer competir, ter uma experiência, dá para fazer um esforço sim, que é realizar um sonho. Ali você vai ser um bom atleta amador. Se você virar profissional, a coisa ainda Já é outro. vai para outro nível mesmo. Muito caro mesmo, coisa de gastar aí 40, 30 mil reais Mas com você físico. virando profissional, já tem já os patrocínios, tudo que já Já cobre, ajuda. né? Sim, se você tiver. Às vezes tem atleta profissional que não tem patrocínio de marca de suplemento, não tem contrato. Então ele vai, que o cara já é empresário, ele tem uma condição diferente. Se for uma pessoa normal, que é um CLT, que ganha 5, 6 mil por mês, é difícil, cara, Até se chegar manter nesse no nível esporte. Dá para tu ser um bom atleta amador, mas nível profissional, até porque você vai precisar fazer viagem internacional. Por exemplo, você quer se As classificar para o Olímpia. competições, né? Aí tem um evento lá na Romênia, por exemplo, Romênia Pro. Você vai ter que viajar para lá. Quanto que é uma passagem para a Europa de avião? Mínimo 10 mil? É. Ida e É. volta, 20? Só com transporte aí, você já gastou 20 mil. Fora a preparação, hormônio, que não é barato. Hoje tem as marcas underground aí, né? Então você tem que ter alguma coisa
né? A gente não tá fazendo apologia aqui, nenhum mau uso, mas no fisiculturismo a gente sabe que é um esporte que demanda. Tem as ligas naturais aqui, eu inclusive já participei de competições naturais, mas é diferente. Mesmo assim, natural não tem como Não. competir, né? Com... Tem evento que o cara tem um físico bom natural que ele até bate de frente ali com algum atleta hormonizado, assim, mas a diferença é brutal. Para ser mesmo profissional, não tem como. Uhum. Você comparando um Fusca com uma Ferrari, falando de questão de desempenho, né? Sim. Não tem como. O Guilherme tem que... Não, era mais Tô achando que o Guilherme quer entrar pro profissional aí, né? Era mais essa questão mesmo, tipo, se não acontece do cara entrar no amador, aí alguém com uma visão vê que ele tem uma genética boa, vê que ele tem a garra no negócio e investir muito na pessoa pra tentar levar ela pro profissional, A assim. gente tem o Ramon como exemplo aí, né? Uhum. Ramon foi um atleta diferenciado, ele começou na calistenia, daí através do Toguro lá, Renato Cariani, o pessoal viu que ele era uma pessoa que tinha uma genética diferenciada, né? E ele tá aí, né? E assim, no nível que ele tá, eu acho que se ele tivesse aquela mentalidade que a gente conversou anteriormente, né? Uma mentalidade mesmo de campeão, ele é um cara que é difícil de ser batido, né? Então ele só precisa alinhar essa mentalidade que na minha humilde opinião, ele ainda não tem essa mentalidade de campeão, né? Até isso que eu ia perguntar, né? Acho que há 2 anos atrás, a competição era o Siban com o Dino, e ele tava... Top 2, né? Top 2, excelente. Daí, se eu não me engano, no ano passado, de repente, ele teve uma queda razoável no desempenho, né? Sim, o que aconteceu? Foi um erro de finalização, né? Porque a gente viu essa questão da última semana, ou no dia do palco, acontece alguma coisa, o organismo começa a liberar cortisol, aí você começa a suar absurdamente, você vê todo mundo bem, você começa a ficar ruim, e aquilo ali é um processo fisiológico, você nem consegue controlar mais. Começa a ficar nervoso, aí você vê que ele escorria, aí o Brian falava para ele enxugar aquela tinta, né, que estava escorrendo, e às vezes é o tipo do alimento que fez, ou carbou um pouquinho mais do que deveria. Então essas reações fisiológicas acontecem, né? Então tem treinador renomado que acompanha ele, que é o treinador dele, que eu até esqueci o nome agora, que é o Cris Aceto, né? Então fez lá o processo de finalização e acabou não encaixando naquele dia. E aí ele veio com o físico, ficou embaçado, suou bastante, então aquilo ali prejudicou ele. Mas a gente sabe que o Ramon é um excelente atleta, então talvez seria o momento de ele mudar as estratégias, mudar o treinador e vir com essa mentalidade que ele é um cara que é difícil de ser batido. Depois do Siban, ele seria a sucessão. Mas se não alinhar essa questão... Não tem como. Não vai. O Siban, enquanto não se aposentar, alguém consegue passar ele? Na categoria Classic, não dá. Imbatível. Imbatível pelo tipo físico dele, pela mentalidade. Você derruba um cara que tem uma mentalidade daquela, Rudy. Ninguém para o cara. Uma pergunta, me surgiu agora. O atleta de fisiculturismo, vocês fazem meditação também? Pra poder Eu mesmo... melhorar também a performance mental? Eu mesmo não faço assim, mas eu tive uma situação sobre mentalidade, né? Todo dia eu já me visualizava recebendo troféu. Então eu já levantava para fazer minha escadaria às 5 horas da manhã, aí fazia escadaria das 5 às 6, das 6 eu ia tomar um café, já para 7 e pouquinho sair para trabalhar. E eu fiquei muito tempo pensando naquilo. Eu acho que pessoal lê bastante livro de lei da atração, e essa questão de mentalidade, ela funciona bastante em qualquer área, né? Funciona. Se você se dedicar mesmo e pensar que aquilo vai dar certo, de fato vai dar. Eu tava vendo estatísticas, quando pessoas do basquete, eles não estavam nem arremessando, mas eles estavam visualizando e estavam só visualizando eles arremessarem. A porcentagem de arremessos assertivos depois foi maior. Eu tava vendo até, acho que essa semana mesmo, no Instagram, 3 pessoas. Uma, o cara do motocross. Motocross não, de moto, MotoGP. Ele tava parado, só fazendo aqui assim, ó. Olhando. Doideira. Só visualizando as curvas, Exercício a reta. mental, né?
tudo. A outra, a tenista, ela tava lá, ali. A pessoa que tava de karatê, com karatê, ela tava lá mentalizando os golpes, tudo. Então, faz uma diferença sim. mesmo, né? Faz. Acho que quanto mais o cara centraliza as energias dele, pensamento positivo naquela missão, né? É difícil, cara, você não conseguir atingir um ótimo resultado, né? Até o cara que tá iniciando. Eu lembro que no dia eu fiquei tranquilo, não aparentava estar nervoso. Tava ali, né, concentrando e controlando as minhas filhas, tenho gêmeas, então elas estavam ali naquela agitação toda, tal, com o celular na mão, respondendo o cliente, tava assim, mas eu consegui manter a minha mente bem focada, cara. Talvez pelo processo que eu passei. Agora, aquele chamado do palco, sim, ali, um cara, puta, meu, vai entrar no palco. Você, Fala o nome. o cara, assim, você sente um gelinho gostoso, né? Aquela tensãozinha, mas você controla a respiração, meu. Olha o tempo que eu passei me preparando pra isso, cara. Você olha pro teto e dá uma risada assim, ó, tipo, só agradece e vai. Chamou teu número, vai, vambora. E aí, o negócio, quando você chega no palco, você fica leve, É o cara. momento da glória, Parece né? que você explode sim. aquela... Eu acho que é bem que o Ivan falou, né? Só o fato de você subir já é um vitorioso, né? Exatamente. Demais. Muita gente E eu desiste. entendi de fato esse sentimento quando eu subi. Que eu parei na pose, que eu travava, eu, caramba, meu, que louco que é isso aqui, velho. Isso aqui é muito bom. Sem nem saber como é que eu tava, porque eu não olhava, pô, não tava me preocupando em como é que tava meu shape comparado com os caras, mas eu tava me divertindo ali, cara. Ver minha Legal. família ali, meus pais também estavam, enfim, alguns amigos importantes. Aquilo ali é legal pra caramba. Rude, mas qual é a parte mais difícil? Cara, eu acho que a parte mais difícil, eu acho que foi na finalização mesmo, assim, o meu último mês tava diminuindo, né, carboidrato, enfim. Eu passei por um deserto que eu nunca tinha passado, né? E controlando ali reuniões, lidar com cliente, lidar com problemas, né, diversos ali que aparecem da operação também da empresa. Mas aquilo me tornou uma pessoa melhor, cara. Eu consegui sentir. Quando eu saí daquilo ali, eu falei assim, caramba, eu passei por isso aqui, velho. Que vinha E aí no agora. dia seguinte, no café da manhã, com a mesa forrada, assim, com a família, podendo comer um bacon, uma coisa mais solta, aquele sonho recheadão, e você fala assim, caramba, velho, como é gostoso isso aqui, poder comer o que eu quero comer, porque, pô, olha o processo que eu passei, velho. Foi divertido o negócio. Mas acho que, sem dúvidas, cara, acho que a parte mais crítica foi aquela semanas finais, velho. Você fica meio retraído, quer ficar sempre de canto, não quer trocar muito papo com a galera. Mas você sente que tá mais preparado agora nessa segunda vez? Sim, eu sinto. Eu sinto, tá sendo até mais fácil a questão de alimentação, os horários. Já criou um relógio, né? Como é que a gente chama? Relógio biológico, Relógio né? biológico, É cara. uma rotina, né? Impressionante. E aí, tu quer acordar tarde? Beleza, mas, meu, 7h30 eu já tô fazendo a primeira refeição, depois eu volto pra cama, mas eu faço. Porque senão você perde aquilo ali e acabou. De verdade. É um recomeço em cima de recomeço. Legal, isso é bom demais, né? Ô, Rude, tem no Instagram do Rude aí pra mostrar? Você tem dos equipamentos, assim? Tem que bastante você- coisa legal lá. Dá uma olhadinha aí que tem Instantinho, que galera. compartilhar com a galera, né? Não. Algumas entregas que a gente faz também é bacana compartilhar com os novos futuros clientes, né, que vão entrar. Ah, a Tem família até do Rude aí, ó. Legal. a galerinha aí, ó. Ali, um Aqui é equipamento. isso é tudo que veio da China? Isso aí Deixa eu isso clicar tudo esse vem da telona China. aí. Isso é Esse talvez também? seja, De lá? talvez seja vídeo convencional meu, né? Ah, tá, Trabalhando, provável, é de do capa dia a só, né? dia, Mas né? deixa eu ver o que dá Esse pra gente aí pegar acho que que tenha. vai. Eu acho que sobe um pouquinho. Esse aqui esse aqui do painel lá O da esquerda, Nereu ali, esse aí, ó, né? esse aí, se você Nereu, passar pro lado, gente acho que boa tem demais. aí, ó, É. algumas esteiras função de Isso Android, lá né? na China já, né? Aí já tá tudo pronto pra embarcar, né? Tudo dos nossos E, por clientes, exemplo, e cara. daí isso aí vocês que, tipo, vai, o cliente que escolheu a cor. O cliente personaliza tudo. Isso que é bacana, cara. O cara monta, realmente, ele tira o sonho dele do papel. Porque ele, pô, paleta de cores, pô, tá aqui, ó, estofado, se quiser colocar amarelo, você consegue. Né? Linha de produção, você dá Cor do ferro. várias opções pro cara Legal. montar. A marca própria também, que é uma coisa bem bacana. O cara pegar ali, né, o Ivan tem um logo muito bonito da Roots, então ele Aham. chega ali com o logo dele, ó, eu quero que timbre ali todas as máquinas. Ah, dá pra lixar na máquina já Já o dá logo, pra vir no chega- esquema, Pô, isso é entendeu? top, hein?
Da hora. É sensacional, cara. É um universo, assim, muito grandioso e tem muita potência pela frente ainda. Ó, tem uma tira do pote lá, ó. É, Vamos lá. Querem ver mais alguma? demais, né? Show. Ah, tem entrega nossa em academia. Ah, eu vi uma, acho que eu tava vendo um vídeo de vocês que vocês estavam entregando uma academia, até teve que entrar Pô, pela janela, que, né? Aquela Foi do Guarujá, verdade, né? foi Aquela do verdade. Guarujá. Isso aí foi sensacional. Tem Entrega aí, bem não tem bacana. aí? Tem lá em cima, né? Deve ter sim, deve ter sim. Deve A estar lá gente- pra cima. Deixa eu achar Eu aqui, vivo então. em um movimento bem bacana aí Ver se vocês me ajudam a achar no aqui. Instagram pra soltar. Deixa eu ver se Pra talvez baixo. tá nos Não, né? clientes. Vamos ver se tá nos clientes ali nos destaques. É. Não sei se já foi. Não sei se a gente já adicionou. Ó, isso aí é em Brasília. Aí você vê o olhinho brilhando do cliente, né? Quando recebe Ah, Mega Fit. alguns comentários. Bacana. Isso aí quando Aí é aqui o no cliente, Porto, esse, quando chega esse aqui no cli- Porto. cara, esse cliente, ele falou, não, eu vou com o meu caminhão buscar, liberou, desembaraçou, tá, posso ir? Pode vir, passou um agendamento pra ele, ele quis carregar com o caminhão dele, cara. Caramba. É o Gabrielzão, gente fina demais, cara. Não é nem ansioso, né? Nem um pouco, né? Você imagina, ficou na porta do terminal lá, vambora, e aí, Rude, liberou, vamos carregar, vamos. Esse aqui, equipamentos, aquele ali era um... Ó, dá uma olhada, tem esse Aqui é equipamento, equipamentos. vai nos Aí, equipamentos esse que é aí. bacana. Isso aí já é personalizado, já. É, Aí já é uma personalizado. opção de personalização. Aí já Nossa, entrega eu pro acho essa cliente. cera mó legal. Tração humana é a melhor coisa que tem. Essa aí, né? É. Ó, que máquina bonita ali, ó. O lag lá, ó. Aí foram algumas novidades, né, que a gente foi buscar em feiras. As esteiras já com tela, touchscreen, lá. Você faz o card vendo o A seu produção vídeo é favorito. impressionante, Não pode. cara. Vendo o episódio novo da Hora do Pod. Isso aí. Olha lá, os volume damas é- personalizadas com o logo, olha lá, tá vendo? Legal, show. Super bacana. A estilo Panata lá, Rodolfo. Um sonho meu é ter uma esteira assim, mas com aquele telão grandão que aparece você correndo na estrada ou no... Ah, mas Cara, tem isso Ah, aí. tem já. nas academias, tem hoje em dia, Tem né? isso aí já, o puxador. Tem até um cliente aqui, não rolou vídeo aí, mas tem um cliente que recebeu recentemente, o cara tá abismado com a qualidade, cara. A gente tá pra postar o... Imagina assim, você correr ali. Meu, tá ele... lá. Pô. Ó, essa parece muito com a Panata, aquela ali, né? tem algumas então, linhas isso que eu que te são... falar. Acabei de E falar. bate de frente? Cara, bate bem de frente, viu? O negócio é... Lá, Fábrica- fitness e hammer é Fábrica o meu fábrica chinesa, cara, os caras pegam padrão. Ah, eu uma... tenho uma, padrão essa aí é legal. minha lá. É, isso aí é lá da academia do Ivan. Top. Bike Transformers. Olha o É, tamanho da porque bicha tem aí, o ó. símbolo do... Ó, isso aí é lá na academia. Lagzão. Deve estar até com os plastiquinhos. Do Ivan tava com os plásticos. É, a última vez que eu fui mentira. treinar. Ó, lá. legal, é personalizado mesmo Essa ali, daí é ó. personalizada, né? Legal, legal. Show. É isso aí, gente. Pessoal, Passa a gente rápido, tinha né? muito mais coisa pra falar ali, só que já, olha lá, passou mais de 1h10 já. É, que vamos. Mas vamos depois, próxima vez. É, a ainda gente pode tem marcar outras continuação, vezes aí, então. continuação. Legal, papo. Uns temas bacanas aí pra gente Essas são as desenvolver. redes sociais de vocês, né? É, sim. @Ivan_SSZ E a e Academia Roots Academia Fitness. Roots Fitness, né? Exatamente. E do Rude é Rude Carneiro _ e Forte 4 Company. É isso É isso mesmo? aí. É Forte Company, Forth né? de Aqui é quarta, ali, quarta companhia, né? Então é Forth. Forth 4 Forth 4 Company. Company, isso aí. É que meu inglês não é bom ainda. É, vai melhorando, vai melhorando. E olha só, duas coisas que eu sempre pergunto quando o pessoal vem aqui. O Ivan já sabe. Já sabe, né? mas lembra? Deixa um recado pra juventude. Cara, é muito bom fazer parte dessa acho que, transformação de geração, né? Porque a minha última geração de brincadeira foi bolha de gude, pipa ainda, né? A Peão. gente pegou, peão. Só que hoje não tem mais isso, né? Então, o que dá pra pensar da juventude é... Cara, acho que a gente tem que focar mais nos estudos, na leitura, pra poder a gente tentar entregar sempre o melhor em questão de aprimoramento. Porque, assim, cara, fazer o bem feito exige um estudo por trás, né? Então, quanto mais a gente puder passar de tempo com pessoas que são acima do nosso nível,
para buscar entendimento, buscar informações mediante a um caminho que a gente tá traçando ali, cara, acho que é o primordial. Então, acho que eu sempre vou levar isso pra minha vida. O estudo, o conhecimento, né? Tá sempre andando com pessoas que estão caminhando pro mesmo rumo que a gente pretende, né? Seguir da vida. Eu acho que esse é o caminho, cara. Tá Perfeito. certo. E aí, Ivan? Pegando o gancho do Rude aí, né, para a juventude, né, É. eles precisam ser intencionais, né, intencionais em tudo aquilo que eles se propuserem a fazer. Se for escolher uma profissão, seja intencional, estuda sobre aquilo, se desenvolve e vai. Se você for ser jogador de futebol, seja intencional, acorde cedo, vá treinar, não fique em balada, não se envolve em cachaça. Modele aquela pessoa que você quer ser, que você se espelha nela, modela a pessoa pelo bom exemplo, né? Então, modelar quem quer estar no lugar que você pretende chegar. Eu acho que é o que eu tenho pra dizer pra essa galera. Top. Agora a última, hein? Ó. Um gênio apareceu aqui. Tuf! Eita. Essa é boa. Você tem um único pedido pra humanidade. Pra humanidade, que todas as pessoas pudessem ser do bem, ter um coração bondoso, vou colocar assim, porque se a gente conseguir plantar a bondade no coração de um ser humano, dali pra frente a gente pode esperar só o melhor da pessoa. E é um reflexo que cria-se. Cara, aquilo ali vai passar pra todas as outras gerações. Então, você imagina a gente fazer uma lavagem de bondade no coração do ser humano hoje, né? Inclusive vivenciando aí um momento de guerra, né? Que é triste demais pra gente que tá aqui num país tão glorioso, né? Perante essas situações. E é isso. Tá certo. Aí. E aí, Ivan? É o segundo pedido, já vi, Ivan. Aí, Senão o terceiro, Já né? te viu, né? Tem mais um, né? São só 3. Cara, eu no primeiro eu falei, eu lembro, a gente falou sobre o amor, né? Sem amor, a gente não tem nada, né? Se a gente não amar intencionalmente, como comentei. E vou manter essa mesma linha, né? Para que a gente continue aí, coração, a flor da pele, amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E se você parar para pensar, na verdade não há. Aconteceu uma situação inusitada, né? Até mandar um abraço para a família do Paulão, tapeceiro que fazia as nossas peças lá de estofado da academia. Ele estava com problema de saúde, né? Eu tive a oportunidade de falar com ele num sábado, que era dia 10 de maio, se não me engano. E eu estava saindo de uma aula que eu fui na faculdade, e aí ele me ligou falando que uma peça para mim estava pronta. E eu falei, Paulão, tá chovendo, eu vou para casa, cara. Saí da faculdade, vou para casa descansar, porque tá chovendo, e segunda-feira eu pego essa peça. Quando eu abri meu celular, segunda-feira o cara tinha morrido. Então acho que se tiver que falar pra alguém que ama, tem que falar, tem que abraçar, que a gente não sabe, né? Amanhã a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui. Então eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho. Tem que ser intencional em tudo. Esquece o ego e pensa no hoje, né? Dinheiro é bom ter, ajuda bastante, a gente realizações, cuida da família, mas isso não é o principal. Perfeito. Tá certo. Obrigado, muito obrigado. Ivan. Muito Obrigado, obrigado. Ivan. Valeu, pessoal. Foi E top pessoal, mesmo, olha hein? só. Comentem, curtem, compartilhem. É muito importante pra nós, pra gente trazer mais pessoas boas. Top igual. mesmo. Bora, isso aí. Obrigado, Valeu, obrigado. galera. Tá bom? Valeu, Um abração, tchau. valeu.